E aí, qual que é a resenha de hoje, Bi? Qual que é a resenha de hoje? Mano, você bota fé. Você já parou pra pegar a viagem? Que a gente tem meio que uma habilidade que meio que eu acho que o ser humano foi perdendo ao longo do tempo. Que é a Que? de conviver com a natureza, fazer trilhas, fazer isso. Que o ser humano faz isso desde que ele se conhece por ser humano. E quando ele começou a viver em grandes massas de sociedade, ele parou de fazer essas coisas. Sim. E por que que você acha que isso é importante? Mano, porque eu acho que se aproxima de quem o seu ser humano é no jeito mais próximo do jeito natural dele. Não que a vida em sociedade ou a vida em cidades não seja natural. Mas se você for pensar, em 4, 5 mil anos não teve tempo para ter uma evolução biológica. Sim, teve uma evolução física do ambiente, porque eu acho que, igual a gente estava conversando, o ser humano conseguiu quebrar a Matrix de usar o ambiente a favor dele, mas ele não consegue, porque é a última coisa que prende o ser humano Hum. é o corpo físico dele. Uhum. E o momento que o ser humano está mais perto do corpo físico, do estado de espírito do ser mais natural, é quando ele está em contato com a natureza. Entendo. Eu acho que aí é um espaço muito legal também de explorar, porque existem dois caminhos, né, eu vejo, para qualquer conhecimento. Ou você vai para o geral, amplo, macro, universal, geral, ou você vai para o micro, individual, específico, individual, pontual. E aí eu acho que quando a gente está num espaço na natureza, a gente entra justamente nesse espaço individual, nesse espaço micro, nesse espaço pequeno, mesmo tendo a natureza tão grande ao nosso redor. Que eu acho que a gente se conecta de novo com esse ambiente, né, pequeno, porque a vida a natureza em si, né, como a gente conhece, como a gente se identifica, né, a palavra natureza da Terra, é uma coisa muito específica do universo. Então, a gente está aqui agora num, numa cachoeira, num lugar tão específico no universo, é uma coisa muito pontual. E o outro lado disso, né, que você falou, é justamente o pensamento de expandir, de ir além no universo, de criar coisas e de fazer invenções malucas. E às vezes é bom estar num lugar como esse para se lembrar também de onde você está, né? O lugar onde que tudo começou e onde que a gente tem a oportunidade de esquecer um pouco essa paranoia de crescimento, essa paranoia de evolução e de construção. Exato. Então acho que até vou exatamente nesse ponto. O ser humano, ele. Até uma ideia que a gente estava conversando. Quando ele quebrou a Matrix, e aí é do livro que eu tô lendo agora, do Nexus, uma das principais coisas que fez o ser humano se desenvolver e desenvolver rápido, assim, como espécie e também como sociedade, é a rede de informação que o ser humano é capaz de gerar. E a rede de informação, tipo assim, a capacidade de processamento de dados. Então, à medida com os livros, coisas físicas, à medida da fala, o ser humano começou a processar uma quantidade de informação muito grande. E aí, quanto mais informação, mais pessoas você vai tendo contato, vai aumentando o nível de complexidade, o nível de informação cada vez mais. E eu acho que isso gera um nível de informação maior do que o ser humano às vezes tem capacidade Para entender. de armazenar.
E aí ele gera vários, vamos dizer assim, traumas ou ansiedade, várias falhas na matrix do ser humano, porque ele não tá dando tilt para processar esse tanto de informação, sabe? Computador buga. O computador buga. E eu acho que quando a gente tem essa oportunidade de ter contato com a natureza, de estar aqui no meio das coisas, acaba que as coisas são mais simples, sabe? Tipo, óbvio que o ser humano continua tendo tudo isso, mas acaba que as coisas são mais mundanas, são mais... Por exemplo, o barulho da cachoeira é um som, assim... Agradável, né? agradável, sabe? Não é uma motoca cortando giro. Exato, não é um carro artificial maluco. Exato, são barulhos naturais que o ser humano se evoluiu para aprender a escutar, Exato, sabe? então é isso mesmo. A gente tem intrínseco na gente esse barulho cadastrado já. Exato, porque na mente. a cidade, tal como ela é hoje, é uma coisa 100% artificial. O concreto é uma coisa 100% criada pelo ser humano. Tanto que os animais não conseguem entender o conceito de concreto. Tipo, o conceito das coisas que o ser humano conseguiu criar, sabe? Isso aqui é um metal, ou isso aqui é um concreto, e com isso aqui eu consigo fazer um celular. É louco mesmo, né, cara? E essa artificialidade dá um pouco mais de... te afasta do seu ser humano como animal, sabe? E eu acho que é legal quando a gente vê a nossa realidade como animais, porque quando a gente é animal, cara, você para de ter todas as responsabilidades com as inúmeras compromissos que você assumiu como um ser humano na sociedade. Que são coisas teoricamente artificiais. São ilusões. Exato. Não que elas sejam más ou boas. Mas elas são ilusões que te ajudam a viver em sociedade. Por exemplo, o ser humano acredita que o dinheiro existe. E porque ele acredita que o dinheiro existe, ele cria toda uma realidade que o dinheiro tem um valor, que as coisas funcionam a partir disso, mas no fim das contas é um pedaço de papel. Se todo mundo falasse, o dinheiro não existe mais, ele para de existir. Então, assim, as pessoas acreditam em conjunto que existe um país. Então as pessoas se identificam com aquela ilusão que elas criaram. E aqui não tem nada disso. Exato. Aqui as coisas são mais simples, ou seja, é você ter onde dormir, ter onde comer e fazer suas necessidades. E tomar água, enfim. É mais simples, sabe? E você vai andando. E aí, voltando justamente no que a gente estava falando, eu acho que o ser humano ele tem uma inteligência muito grande para interagir com o ambiente, com a natureza. Que é o que ele evoluiu para isso, sabe? Uhum. Antes dele quebrar a Matrix. Então acho que os seres humanos, eu li um livro do Armas, Germes e Aço, que ele fala de umas tribos indígenas da Amazonas, e os caras conseguem ter o conhecimento de entender o que na natureza é tipo venenoso ou não, umas habilidades de saber se a chuva está chegando bem antes dela chegar, só pelo comportamento da natureza, sabe? Capacidade de escutar barulhos e diferenciar os tipos de barulho e entender o que é ameaça ou não. Eu acho que a gente é muito bom para isso, só que a gente meio que afrouxou essa habilidade que a gente tem, sabe? E pode ser, mas ao mesmo tempo eu vejo que todas essas coisas que a gente vê hoje na internet, a gente vê na sociedade, tipo um cara sendo influente na internet, um cara, sei lá, velho, vendendo um serviço, criando um software. Tudo isso é igualmente difícil. Igualmente difícil a perceber no meio do mato se tá chovendo ou não. Exato. Se vai vir a chuva ou não. Então é isso que é legal, que o ser humano tem uma capacidade dele, que ele é inteligente e ele consegue se adaptar a qualquer ambiente e a qualquer situação. Mas o ponto que eu queria dizer aqui é que às vezes a gente tem habilidades naturais mesmo que a gente nem sabe que a gente tem. Por exemplo, sentir cheiros e até por falta de uso, sabe? Se a gente explorar essa capacidade de treinar o nosso olhar,
treinar a nossa escuta, treinar o nosso olfato, treinar o nosso tato, a gente consegue perceber elementos da realidade que às vezes a gente passa despercebido. Sabe? De estar mais presente no momento atual. Isso é super importante, né? Tipo, você... Ontem eu até fiz um exercício, cara, foi muito louco. Sim, recentemente eu tive debatendo um pouco com o meu futuro, né? Tipo assim, pô, o que que eu realmente quero fazer, onde eu quero realmente chegar e tal. E aí eu fiz um exercício muito legal, velho. Eu fiquei escutando meu pai. Tipo, realmente, velho, eu tava ali no momento só escutando. E eu simplesmente desliguei da minha mente todas essas obrigações, todos esses compromissos que eu tinha assumido comigo mesmo. E fiquei focado só em escutar o que ele tava falando ali. E eu nem fiquei com vontade de ficar falando o que eu tava pensando. Eu nem fiquei com vontade de exprimir o que eu tava falando, porque eu tava só ouvindo. E quando acabou aquela conversa, eu me dei conta eu falei, caralho. Assim, imagina se simplesmente todos esses compromissos, todas essas obrigações que eu assumi comigo mesmo, elas não existissem. Mas elas existem? Ou você que criou elas? A mesma pergunta serve. Você tá aqui no meio do mato. A sociedade continua existindo. Sim. Então, nesse sentido, é óbvio que você não pode viver aqui no meio do mato para sempre. Poder até pode, só que você vai viver com muito menos do que você poderia. Talvez nem seja o que você quer. Viver num ambiente que você não tem obrigação nenhuma. Você não tem neurose nenhuma, por exemplo. Mas tem a cidade lá. E a cidade lá é onde as coisas rodam. Então, eu acho que a analogia para isso é a mesma. Então, tipo assim, se você vive num lugar cheio de obrigações, de compromissos, de ilusões, de, né, decisões, tem seu custo. Mas você também pode visitar um lugar, ou viver um lugar, que aí vai da sua escolha, onde você quer viver, onde você quer visitar. Uhum. Se você quer visitar a cidade e morar no mato, ou morar na cidade e vir no mato, para você ter essa contraste. Eu entendi, eu acho que o que você está querendo dizer, então, é ter a exposição a ambientes diferentes para interagir com o ambiente de maneiras diferentes, em percepções diferentes. E não necessariamente só o ambiente. Pode ser o ambiente físico, mas o ambiente mental também. Sim. Porque o que a gente está vendo aqui é só um reflexo do que a gente está vivendo na mente da gente. Uhum. É só um reflexo. Sim. É uma ilusão. Sim. O universo ele é 100% mental. O todo é mente, o universo é mental. Você acredita que a realidade existe porque pelo fato de que você acredita que ela existe, ela é criada. É como se fossem várias partículas de luz. O universo é inteiramente luz. E você consegue identificar um padrão que forma uma montanha, mas na verdade, se você for no micro, são várias partículas de luz. Não existe nada que é tipo 100% denso, que não passa nenhum fio de luz. Ou um fio de energia. Que é mais nível mais subatômico ainda, sabe? É só energia. É só energia. A própria matéria é energia. E aí que eu penso que a mesma forma funciona com os nossos pensamentos. À medida que a gente tem um pensamento, é como se fosse uma bolinha. E à medida que você vai pensando naquilo, ele tem uma energia, é tipo o éter, como se o éter tivesse um peso. Você não consegue pesar ele, mas ele tem um peso mesmo que subatômico. E à medida que você vai aumentando esse pensamento vai ganhando um peso tão grande que você começa a materializar ele na sua realidade experienciada. Que aí que é quando as pessoas falam, às vezes é mal interpretado, que é o conceito de que você consegue criar a sua realidade à medida que você imagina. É a função de colapso da partícula. Que a partir do momento que você observa a partícula, ela colapsa em um estado. Então, as análises que são feitas em laboratório
de partículas quânticas. Aí eu vou falar essa palavra, o pessoal vai à loucura. Ah, o cara é quântico! Não, galera, não é isso não. A análise, o estudo da física quântica diz que quando você observa uma partícula, ela se manifesta. Isso é verdade, pode olhar aí. Manifestação da partícula. Vocês procuram aí, vocês vão achar. Mas é exatamente isso. Então, no momento que você analisa e percebe aquilo ali, aquela realidade se torna verdadeira. Então, ela colapsa numa realidade. Só que para você conseguir materializar o que você está pensando no mundo físico, você precisa de muito mais energia em relação a isso. Muito mais do que um átomo. Exato. Porque, por exemplo, eu quero ter uma casa. Eu mentalizei que eu quero ter uma casa. Para eu conseguir materializar uma casa no mundo físico, eu tenho que pensar muito. E aí eu vou conseguir, à medida que eu vou pensando nisso, eu vou moldando e direcionando minha energia para conseguir materializar. Porque você não consegue, porque senão seria tipo, você pisca, as coisas acontecem. Se não era tipo um cheat no GTA. Um cheat do GTA, e não é assim que funciona. E eu acho que foi justamente quando o ser humano deu esse clique que ele começou a quebrar o Matrix. À medida que ele conseguiu entender que à medida que ele pensava, ele conseguia criar as coisas. Ele falou, eu quero criar tal coisa. E ele não criou. Exato. E eu agora eu entendi, mano, esse ponto que você tá trazendo. Então, assim, isso eu acho que é um negócio super legal. Tipo assim, quando você... É exato, mano. Então, tipo assim, quando o cara quer criar alguma coisa, quando uma pessoa quer fazer alguma coisa, ela faz, mano. Esse senso de criação do ser humano é a coisa mais perto de ser Deus. Você criar. Deus é o criador e ele se manifesta através da gente. Então, ou seja, quando você está criando, você está meio que exercendo a função de Deus no mundo. Tipo, ele está criando por meio de vocês. Por exemplo, quando duas pessoas se reproduzem, o que elas fazem? Criam. Elas criaram uma vida. É verdade. Você está propagando a vida, a expansão do universo. Você está criando uma vida. Então, isso é muito louco, o ser humano tem a capacidade de criar uma vida. Isso é muito louco. E da mesma forma que você consegue criar uma vida, você consegue criar uma ideia. E você pode manifestar essa ideia tanto a ponto dela se tornar verdade. E aí que entra o problema, que a maior benção do ser humano é também o maior, assim, problema que o ser humano vai ter. Porque esse poder de criação, ele é uma lei do universo. Mas ele não é bom e nem ruim. Ele é. A criação, tal como ela existe. Ela não tem uma criação boa ou uma coisa má. E aí vai da intencionalidade do ser humano. Que, de novo, entra naquele aspecto que a gente conversou no vídeo passado, que é a questão do espectro. Não existe uma definição. As coisas estão dentro de um espectro que vai de uma ponta à outra. E o final da ponta é o começo da outra ponta. Então, não tem nada que é bom ou ruim. As coisas simplesmente... Mas, aí eu vou te contar uma história. Desse livro que eu estava lendo, o Nexus. Que é o problema do prelo. Que é o que... Sabe o que é um prelo? Não. É o que começou a fazer, tipo, cópias de livros. Então, tipo assim, você conseguia copiar ideias e difundir as ideias. Você acha que isso aí é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Eu vou falar que é boa. É uma coisa. Entendi. É um fato. Tá. Porque não necessariamente isso vai... Tipo, isso significa progresso. Vou te dar um exemplo do livro que eu estava lendo. Tinha uma lenda na Europa medieval que alguns conspiracionistas falavam que existiam bruxas e tal, e as pessoas não acreditavam muito nisso. Não acreditavam. A bruxaria não é uma coisa da Europa medieval, é uma coisa da Europa moderna. Por quê? As pessoas falavam isso e tipo, não, por quê?
E aí não tinha muita difusão das ideias, porque a igreja controlava muito a narrativa. Uhum. E aí o que aconteceu? Com a invenção do prelo, teve algumas pessoas que começaram a difundir os livros deles, sem o controle da igreja. E de novo, isso não é uma coisa boa nem ruim, porque ao mesmo tempo que a igreja tem uma curadoria, ela pode fazer uma curadoria demais de tentar limitar que só as ideias dela sejam verdadeiras. Uhum. Beleza? Voltamos pro caso das bruxas. E aí teve um cara que ele escreveu um Martelo das Bruxas. Martelo da Feitiçaria, Martelo das Bruxas. E esse livro virou um best-seller na Europa. E as pessoas começaram a criar fantasias disso. E aí partiu do pressuposto que esse livro criou uma realidade subjetiva na Europa de que existia bruxas. E as pessoas começaram a acreditar nisso. E o livro se difundiu tanto, ficou tão famoso, que você não conseguia diferenciar mais que aquilo, na verdade, poderia ser uma invenção. Porque aquele livro criou uma realidade subjetiva. Eu agora vou te dar outro. E aí, só para poder concluir, criou uma realidade subjetiva tão absurda que começou uma caça às bruxas na Europa. Caralho. Que matavam, assim, vilas de 12, 13 mil pessoas, morriam 1.000 por causa de bruxaria. E se você tentasse argumentar contra, na verdade você poderia estar sendo acusado de bruxaria. Então você cria uma realidade subjetiva à medida de uma criação que pode ser interpretação completamente falsa. Mas você criou uma realidade subjetiva e aquilo ali é uma interpretação que as pessoas têm da realidade. Então, voltando no nosso ponto, essa criação, ela não tem... Ela é uma força de potência. Mas ela não é uma força de potência necessariamente boa ou necessariamente má. Ela é. E aí vai muito da intencionalidade que o ser humano coloca nela. Legal. Legal. E aí eu acho que é isso aí, finalizando essa visão, eu acho que é justamente a questão, se você tá aqui para construir ou para destruir. Porque a construção e a destruição, elas são exatamente iguais. Exceto em qual lado que ela tá. São coisas opostas, mas exatamente iguais. Mas, de novo, destruição não significa mal. Porque você pode destruir uma ideia para construir uma nova. Você pode destruir uma versão sua pior para construir uma versão sua melhor. Então Exato. é tudo... É você morrer para renascer como uma fênix. É você matar uma versão antiga sua, a vida sendo criada e sendo destruída o tempo inteiro. É isso, pessoal. Eu acho que foi um vídeo um pouquinho mais curto, mas deu para dar uma ideia. Que agora chegou algumas pessoas, a gente vai ter que parar o nosso vídeo aqui. Valeu! Segue nosso canal, acompanha os próximos vídeos, que tá muito legal. Valeu!